Meus amigos, que alegria! Olha nós outra vez. Que satisfação, eu estou junto com vocês. Eu sempre repito como um papagaio. A maior alegria da minha vida é estar vocês aqui com a gente, assistindo, criticando, falando. Como isso é bom, como me dá alegria. Hoje, eu sempre procuro, me esmero, sempre trazer alguma coisa interessante. Não ficar com aquela papagaiada de sempre a mesma coisa. Hoje eu tenho uma entrevista muito legal. Vocês sabem falar inglês? Vocês entendem quando o inglês fala com vocês? Ou seu inglês é meio macarrônico? Então hoje eu acho que vocês vão saber o caminho das pedras. Vocês vão saber como fazer para falar inglês. Se eu já falava e perdeu porque não tem oportunidade, é aí. Ah, você nunca falou? Você não sabe nada? O caminho é esse. Essa moça vai te ensinar. Eu falo da Hélida Rabelo. Hélida, que prazer te receber em estúdio. Uma pessoa como você, tá? Que eu tenho certeza vai ajudar muito, orientar bastante a gente. A mim e esses meus amigos que nos assistem, que não é pouco. Legal, muito nós vamos saber bastante. Que bom. Que prazer. É uma tradição o apresentador sempre ler currículo. Certo. Eu não faço isso. Eu acho que se eu for ler, eu não vou ser tão enfático e tão grandioso como você se apresentando. Eu queria muito no início da entrevista você se apresentasse, você falasse um pouco quem é você. Tá ótimo. Ajudar as pessoas, porque eu acho que o brasileiro tem muita dificuldade em falar inglês. Sim. Ele não acredita, eu acho, na capacidade dele. Falta cultura também, né? Cultura, falta tradição. Falta tradição, exatamente. Então, Hélida, eu queria muito que você falasse. Quem é você? Tá ótimo. Então, tá bem. Bom, meu nome é Hélida Rabelo. Eu sou brasileira e apaixonada pelo inglês desde os meus 7 anos de idade. Eu iniciei minha carreira profissional no comércio exterior, utilizando o inglês que eu havia aprendido desde os 12 anos, de uma maneira tradicional, ao longo da minha adolescência, até que eu resolvi estudar letras, mas sempre envolvida com comércio exterior. Porém, nesse movimento de trabalhar com comércio exterior, eu notei que muitas pessoas tinham realmente medo de falar inglês e, inclusive, eu estava começando a ficar com medo de me expor ao inglês. Foi quando eu percebi que tinha algo emocional que envolvia as pessoas, que realmente faltava elas acreditarem nelas, faltava realmente essa cultura do Brasil de repente, começar a falar inglês desde casa. Então, eu mudei a minha carreira, me formei em letras e realmente comecei a dar aulas de inglês. Isso há 20 anos atrás. Hoje eu sou licenciada da Excellent Global, uma rede de escola de idiomas no Brasil. Estou na Excellent Global há 14 anos e sou Excellent Global justamente porque nós temos um trabalho diferenciado onde podemos realmente inspirar os alunos a se comunicarem em inglês. Esse é o meu breve currículo. Muito legal. Vamos começar, eu tenho uma curiosidade, eu quero te fazer uma pergunta. Como você trabalha no aprendizado do inglês no mindset? Então, como que nós trabalhamos o mindset do nosso aluno, Primeiramente, a gente começa a falar para esse aluno que falar é algo natural. Então, se você fala a sua língua materna, você é capaz de falar inglês ou qualquer outro idioma. Porque as pessoas acham que o inglês é difícil, porque na verdade elas vêm com aquele mindset de gramática, de perfeição. E nós temos que, aos poucos, no contato com esse aluno, mostrando como é natural falar inglês. E permitindo que ele erre, permitindo que ele tenha contato com essa língua sem nenhum pudor. Porque quando a gente aprende a falar português com a nossa mãe, qual conteúdo gramatical que essa mãe tem? Nós não estamos avaliando a cultura ou quão culto esse inglês ou português da nossa mãe é. Então, no caso, quando a gente remete ao aluno a mudança de mindset, o primeiro contato é: se você tem língua, boca e cérebro, você é capaz de falar qualquer idioma. E nisso a pessoa já se sente bem confortável. Então, nós temos que levar esse aluno a ter uma conexão com o inglês, como se fosse algo natural, como se ele fosse uma criança, sem preocupação, só com a curiosidade para adquirir novos vocabulários e novos conteúdos. Esse é o principal, O método é gramática mais fala? Não, na verdade, quando a gente fala da nossa metodologia da Excellent Global, a gente trabalha com a metodologia não linear. O que é não linear?
tudo que você faz na vida, você precisa fazer várias vezes. Não tem como ser algo linear. Olha, eu fiz hoje, adquiri, amanhã eu vou fazer outra coisa e vai assim em blocos. Não, a gente vai. Ensina um conteúdo, faz revisão desse conteúdo, aumenta um conteúdo. Isso tudo estruturado no desenvolvimento metodológico da própria marca, que nós temos um cientista chamado Marcos Shibuta, que nos treina e prepara todo esse material científico. Então nós estamos bem embasados com neurociência e com todo um trabalho técnico. Então isso tudo, a gramática está implícita e ela vai vindo à medida que o aluno vai evoluindo e podendo observar que existe uma estrutura. Mas só que se você leva muito para a gramática, você faz esse aluno ficar muito racional, muito lógico. E aí perde aquela criança espontânea, curiosa, que precisa só se Para falar, você tem que soltar. ter espontaneidade. Exatamente. Se cada palavra que você for falar, você ficar pensando, montando frase, você não Exatamente. Então a gente tem todo um trabalho bem desenvolvido com o nosso material, que leva o aluno naturalmente para esse processo. Você acha que está na hora de um choque cultural no Brasil com os brasileiros? Olha, eu estou até pensando em como dar esse choque, né? Acho que nós estamos dispostos a isso, né? Nós que estamos nessa linha de trabalho onde leva a espontaneidade e naturalidade. Por quê? Eu tive a oportunidade de ir para a Ásia 2 anos atrás. Quando eu cheguei, eu fui para Singapura. Quando eu cheguei em Singapura e fui fazer um treinamento com vários treinadores mundiais aí que sobem para o palco para fazer mudança de mindset e tudo mais, eu notei todo mundo falando inglês, né? Índia, todo mundo da Ásia falando inglês. Enfim, ninguém com medo de errar. E eu era a única brasileira lá em Singapura levando essa proposta do ensino do inglês. E eles não entendiam por que o Brasil precisa desse ensino todo que você está falando. Aí eu falei, porque o brasileiro não tem a cultura do bilinguismo ainda dentro de casa. Os pais não falam inglês com as crianças. Então, assim, os pais também foram para uma escola aprender, só que daí chega em casa e ele não estimula essa criança. E eu sinto isso entre os meus alunos, tanto adultos quanto crianças, né? Então eu tenho inspirado os pais a conseguirem falar inglês com seus filhos para que isso seja instituído em casa. Mas é uma mudança bem grande de paradigma, sim. Porque ele aprende o inglês na escola e acha que ele não pode falar em casa com o filho. Como você se sentiu em Singapura, com diversas pessoas de diversos lugares, cada uma fala um inglês diferente? Isso foi. Você pega o japonês falando inglês, é com a outra língua que ele fala. Sim, exatamente. Ele não consegue falar, não sei se pela fluência dele do japonês, que obriga sons diferentes do inglês. Porque, na verdade... Você não entende. Olha, então assim, eu vou quebrar um outro paradigma agora, respondendo para você. Você não entende. Então, vamos lá. Quando a gente aceita a fluência e tem autoconfiança e diz assim, sou fluente em inglês, é óbvio que se você chegar num país que o inglês não é o inglês americano que você foi habituado, você vai sentir uma diferença de sotaque. Bastante. Só que se você perceber que o esqueleto da estrutura você tem, logo você detecta o que é sotaque e o que é estrutura. E aí você fala, não, eu vou entender esse sotaque. Você consegue superar. Você vai superar. Então é uma questão mesmo de abertura para superação. Como eu me senti lá? Como eu tenho essa experiência de 20 anos já ensinando inglês e mais de 30 anos estudando aqui no Brasil, porque todo o meu estudo em inglês foi no Brasil. Então, assim, eu amo inglês e fui me desafiando a aprender aqui mesmo. Quando eu cheguei no exterior, lá na Ásia, por exemplo, em Singapura, eu notei que cada um falava o seu inglês e todo mundo se entendia. E aí eu falei, gente, o Brasil precisa entender isso daqui. Por que o brasileiro tem tanto medo de errar? Por que o brasileiro quer tanto falar o inglês perfeito? Exatamente. E eu brinco, puxa, se a gente fosse tão perfeito em tudo quanto a gente quer ser na fala do inglês, estaria resolvido. Mas Com então certeza. São paradigmas realmente. E como todo mundo se entendia, cada um com seu sotaque, eu me senti bem, né? Então assim, como eu me senti? Eu me senti bem e querendo levar isso para os alunos. Então eu sempre conto isso. E tem uma situação que aconteceu lá pontualmente. Eu estava dentro de um ônibus em Singapura. O motorista, né, ele era de Singapura, eles falam inglês e falam a língua própria deles. No caso, tinha um pessoal atrasando o ônibus para andar. Quando eu vi que estava havendo um atraso, eu tenho essa mania de ajudar. Eu falei, poxa, por que o ônibus está parado? Parece que tem um pessoal tumultuando ali. Quando eu cheguei, eram pessoas da América Latina, pelo sotaque, e eu vi que eles não falavam inglês, eles só falavam espanhol. Como eu falo espanhol intermediário, eu conseguia falar com eles. Eu me propus ajudá-los, percebi que eles não tinham inglês, resolvi a situação com eles
E falei com o motorista. Eles só não sabiam que não tinha troco. Se eles colocarem o dinheiro aqui para pagar a passagem, não vai sair troco. E você estava tentando falar isso e eles não entendem inglês. No fim, eu fiz a ponte e eles não tinham realmente o dinheiro trocado para colocar no ônibus. Nisso, uma senhora atrás de mim veio e falou, eu tenho troco. Aí eu senti o quanto que o inglês conectou todo mundo. E ao mesmo tempo, eu gosto do inglês como uma missão de vida que eu tenho hoje com os alunos, mas independente de país, se o mundo fala inglês, que é por uma questão de união cultural, ali eu enxerguei. Eu falei, olha, um asiático resolvendo uma situação com uma brasileira, com um pessoal do Peru e uma senhora também da Ásia interagindo ali. E foi ótimo, porque eles colocaram depois o troco, entraram no ônibus e foram para o destino. Aí eu pensei, puxa, e se eles falassem inglês? Quanto mais eles não aproveitariam desse passeio, né? Então... Eu acho que tem muito problema de cultura o inglês. Sim. Eu já não tenho mais 30 anos, eu vou fazer ainda, né? Uhum. Vocês acreditam, né? Bom, eu quando moleque, eu queria estudar inglês. Em Santos só havia a União Cultural Brasil e Estados Unidos. Eu comecei a fazer. Todo mundo me perguntar, mas por que tu vai fazer inglês? Tu vai morar nos Estados Unidos? Pois é. Tirando aquela vontade, por que tu vai jogar dinheiro fora? O que tu vai fazer? Sim. Por que tu quer aprender inglês? Eu imagino. Eu imagino porque para mim foi o contrário. Eu não via possibilidades de eu morar no exterior, mas eu queria aprender inglês porque eu já gostava do som. E olha, hoje o inglês hoje, é importante porque o mundo está ficando pequeno. Exatamente. Cada dia está menor. Sim. Hoje você interage, sabe notícias do mundo todo em minutos. Com certeza. Então, você tem que falar. Eu acho que ou você fala ou você Exatamente. fala. E fica gostoso quando você cria prazer pelo idioma. Então, quando um aluno vem para mim e diz assim, eu odeio inglês. Você vai conversando, não é que ele odeia inglês, ele odeia as situações que o fizeram se sentir mal, seja porque ele foi corrigido por alguém, ou seja porque ele reprovou numa entrevista em inglês, ou seja porque a gramática era muito pesada lá no colégio tradicional dele. Enfim, quando você vai tirando essas camadas de desgosto, para não falar ódio, o aluno vai se abrindo, ele começa, nossa, até que eu estou entendendo. Então você vai trabalhando emocionalmente esse aluno, né? E nisso eu sempre vou sugerindo que a pessoa busque o inglês em alguma área que ele gosta. Tá, então o que você gosta de assistir? Ah, eu assisto sempre videozinho com os meus filhos, mas assiste em português? Então agora passa para o inglês. Porque as pessoas não têm tempo, às vezes, de criar essa cultura bilíngue dentro de casa. Mas não é possível, vocês não assistem filminho com as crianças? Então eu sempre falo com os alunos adultos, né? Poxa, assiste esse filme que você costuma assistir em português, só que assiste em inglês. E começa a ficar fácil, né? Como se você estivesse trazendo uma realidade do exterior para o Brasil. Ainda mais hoje, com TV a cabo, com Netflix, com tudo. Eu te falo, o mundo está pequeno demais. No meu tempo, e olha que eu sou jovem, né? Mas há 30 anos atrás, vamos lá, 30 e poucos anos atrás, era videocassete, era fita cassete. Então, se eu quisesse ter uma coletânea de músicas para escutar em inglês, eu tinha que ir num lugar, pegar alguma coisa, gravar numa fita cassete para poder ter o material. Hoje, no celular, você está em qualquer lugar, né? Então eu falo para os alunos, olha, não tem desculpa, é fone de ouvido e celular no bolso e você treina inglês. Você sabe aonde que eu acho que o brasileiro, eu acho que não é o brasileiro, toda pessoa, que eu acho que é o pior momento, é num restaurante, é numa portaria de um hotel. Quando precisa se comunicar. Que precisa falar alguma coisa, ali que eu acho que a pessoa fica com medo. Pois é. Ou num restaurante pedir uma comida. E o interessante é que a maneira que nós trabalhamos com os nossos alunos, a gente já tira isso já desde o começo. Porque esse choque é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido, exatamente. Mas se você começa a mostrar para ele que ele é capaz e ele começa a se envolver até com temas muito mais complexos do que uma conversa num hotel ou num restaurante, o hotel e o restaurante fica pequeno. Fica. Então a gente leva esse aluno até um ambiente maior de informação, um contexto maior, para que ele se sinta seguro, né? Então... Eu vou fazer uma piadinha, que eu acho muito engraçado. Isso aconteceu comigo também, mas é uma piada, né? Uhum. Que o pessoal fala, você vai num restaurante, você não sabe pedir, tu olha a mesa do lado que está servindo e pede igual. É igual. Eu fui pro Japão. Uhum. E eu queria, porque queria, ir num restaurante de japonês, não um restaurante internacional, um restaurante de japonês. Então, em Tóquio, eu fiquei olhando o pessoal saindo daqueles buildings, daquelas empresas, e eu seguia onde eles iam, que não era um restaurante internacional. Eu fui num restaurante muito bonito, mas totalmente japonês.
as garçonetes não sabiam nem falar inglês. Então, aquilo que eu sempre dei risada, não havia como possibilidade de eu me comunicar com elas. Não entendiam nada. Primeiro que os japoneses não gostam de falar inglês, porque eles não perdoaram os Estados Unidos pelas bombas atômicas. Tem isso também. Você conversa com eles, tal. Eles sabem falar inglês por causa do trabalho, mas eles dizem que não sabem. Não falam. E eu fiquei esperando, não sabia pedir, ela não me entendia. Eu fiz one moment, não entendeu nada, aí eu fiz assim. Linguagem já Nada. em gestos. Eu não fiquei olhando a mesa do lado para ver o que eles pediam. Sim. Eu fiz isso. Hã? Mas é por isso... E não tinha possibilidade de você pedir, Sim. porque ela não entendia nada. É só apontando. Só apontando. Como que eu vou falar japonês o que eu quero? O que você faz numa hora dessa? Você olha para a mesa do lado. Com certeza. Eu comi algas, coisa que eu jamais na vida eu comeria. Mas o pior é que estava gostoso. Ainda bem, pelo menos você se permitiu algo Foram diferente. cinco, como é que chamam? Potinhos, né? Aham. Com algas disso, algas daquilo, tal, e camarão. Tá vendo? Você está vendo como eu sou inteligente? Pois é. Eu venci. Com certeza. O importante é isso, resolver, O importante né? é que eu comi. Resolveu a Eu comi o que situação. eles mais gostam. Sim. Tem um choque de tudo, né? Quando você vai para o exterior, fora o idioma, o próprio contexto local é diferenciado. Tudo. Os hábitos. Então, assim, é se expor ao novo, né? Então, tem que estar bem aberto. Isso eu te confesso, é a coisa que eu mais gosto. E é importante. Em busca do desconhecido. Sim. Precisa, né? Você vai, Nosso cérebro precisa disso. precisa disso. Precisa. Você quer maior vitória, por exemplo, eu não sei se você concorda comigo, do que eu tive no Japão. Eu esperava que o japonês soubesse falar alguma coisa de inglês. Sim. Mas falar um one moment, a pessoa não entende. Não está engajado, né? Com essa questão mundial, Nada. né? Nada, eles não sabem falar uma palavra. Inclusive, a nossa metodologia, ela foi iniciada no Japão. Ah, é? O nosso cientista e pesquisador, ele desenvolveu por 17 anos a metodologia no Japão, num momento que o Japão precisou muito falar inglês. E depois ele trouxe para o Brasil. Que legal. Então, foi interessante porque ele já participou de uma mudança cultural, né? Com certeza. Aquilo que eu te falei no começo. Está na hora, eu acho, de um Sim. choque cultural. Sim. A gente quebrar as presilhas, Sim. sabe? Se libertar e entrar no mundo. E quem faz isso tem mais oportunidades, né? Hoje tem jovens já poliglotas, a gente tem alunos na escola já aprendendo inglês rapidinho, com 14 anos está fluente, aí vai para o francês, espanhol, italiano. Então assim, você deixar um filho poliglota hoje para o mundo é um super benefício. Super. Mas enquanto isso, também existem pessoas que ainda estão achando que porque entra no avião, paga a passagem e vai para o exterior e pede só um negocinho ali, resolve. Mas você não absorve a cultura do país. Você não conhece. Não faz amigos, Você né? não conhece. Então dá para mergulhar mais nisso, né? Eu vou te pedir um minuto. Nós temos que fazer um pequeno break e já já nós voltamos. Tá ótimo, obrigada. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção.
Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Você acredita? Voltamos. E rápido, hein? Vamos continuar? Vamos ver se nessa entrevista a gente aprende a falar inglês? Eu acho que nós vamos dar o primeiro passo. Agora o resto é depois. Cada um falando. Então, vamos continuar a nossa conversa, tá, tão gostosa, sobre o choque cultural. Por que o brasileiro ele se diferencia de outros povos no travar da língua, no travar do medo? Ou você acha que é igual? Não. Você que já é viajada. Eu penso que é diferente, mas por uma questão mesmo das maneiras como o brasileiro foram expostos ao idioma, né? Então, assim, com muita rigidez, com muita tradição em gramática. Tudo isso tem no mundo inteiro. Tudo bem, é importante sim entender a gramática, a estrutura. Isso a gente caminha lado a lado, mas não pode esquecer a espontaneidade da criança, né? Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas falar inglês quando a gente é criança é mais fácil. Na verdade, o que a criança tem de diferente do adulto? Ela só está mais solta, menos questionadora, menos crítica, né? Então, o que o nosso trabalho faz? Leva esse adulto a se tornar uma criança. Só que isso a gente tem que realmente trabalhar o mindset do aluno. Mas o que a gente vê também no brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo. O que eu vou falar pode até chocar muitas pessoas, mas alguns brasileiros que aprenderam a falar inglês, ficaram fluentes, se destacaram, ele fazia um diferencial. Se todo mundo fala inglês, ele já não é o diferencial. Eu senti isso desenvolvendo uma empresa. Exatamente. Eu tive a oportunidade de desenvolver o bilinguismo dentro de uma empresa de 90 funcionários. Quando eu estive lá o dia todo, era full-time teacher, e eu desenvolvi desde a produção até a direção, todo mundo falando inglês, e tinha um propósito na ocasião, por que a empresa me pediu isso, a maioria não sabia qual era o propósito, mas haveriam mudanças no futuro da empresa, e todo mundo precisaria estar falando inglês. Eles não abriram a informação, mas eu tinha que ensinar. E eu vi dentro do ambiente corporativo muitas pessoas não gostando do meu trabalho. Aí eu questionei uma pessoa e falei assim, mas por que eles não estão gostando do trabalho? As aulas eles amavam, mas assim, eles estão achando que é como se eu estivesse tirando todo mundo do conforto. Aí um deles falou, porque realmente, quem estava confortável era quem estava fluente, fazendo a diferença. Agora você veio e está mostrando que todo mundo pode falar inglês? Então aí você está fazendo o quê? Aquele que só ele falava inglês, ele está se sentindo incomodado.
Eu falei, então, mas por que ele não vai se tornar um poliglota? Se ele já fala inglês, ele pode aprender espanhol, francês, italiano. Então, eu acho que tem muita coisa de ego envolvida no mundo, infelizmente, do Brasil, no mundo corporativo, do que eu vi. Eu não estou exatamente dentro do corporativo, mas eu vejo os alunos chegarem em mim hoje como professora de imersão ou dentro da escola coordenando os alunos, o quanto eles sofrem com comparações. Então, ao invés de todo mundo só aprender o idioma para ser feliz, para crescer, para ter um futuro melhor, não, agora eu falo inglês, eu sou melhor a você. Não, pera lá, gente. Falar inglês é para todo mundo. Não vamos criar essa competição, não é uma né? coisa... Então, assim, fora essa questão cultural, que muita parte do Brasil nem tem acesso ao inglês, porque a gente tem sertão no Brasil, tem muita coisa que ainda precisa chegar, mas ainda assim, se tiver televisão, vai chegar. Mas imagina essa pessoa, só se ela for muito visionária e sonhadora, que ela vai achar que ela precisa falar inglês, né? Então, assim, é um choque cultural que a gente tem que realmente trabalhar, mas em todos os níveis, né? Mesmo no mundo corporativo, ser legal falar inglês, todo mundo, vamos falar inglês, todo mundo, né? Mas ainda tem esse... Mas eu acho que ainda nós estamos longe desse pensamento. Pois é. Como o europeu não... Ele, em hipótese nenhuma, ele aceita deixar de falar inglês. Então, o europeu. Você vai aonde você for, ele você vai pergunta, falar. Talvez uma pessoa não saiba, mas de cada 10, 9 falam. Inclusive, eu sinto assim, na autoestima do brasileiro. Por exemplo, eu tenho alunos que chegam com a autoestima totalmente abalada para falar inglês, de tantos traumas anteriores, seja perdendo uma oportunidade de emprego ou perdendo uma oportunidade de promoção. Isso tudo vai ficando, né, na memória do aluno, e a gente tem que trabalhar. E por outro lado, nós temos pessoas que chegam já com um sucesso com o inglês porque não passaram por isso. E você vê essa pessoa deslanchar. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão emocional, sim, no aprendizado do idioma e deixar esse aluno bem à vontade para ele entender a capacidade dele de falar. Qual o método que você usa na escola para aprendizado? Então, dentro da nossa metodologia não linear, são várias técnicas, todas embasadas na neurociência, através dessa pesquisa que o nosso fundador faz. E com isso ele vai, dentro do imersão que ele realiza, todo ano, em janeiro e julho, por exemplo, ele reúne pessoas e ali ele aprimora as técnicas. Isso há 30 anos que ele faz, há mais de 30 anos. Então, assim, são diversas técnicas. Entre elas, o falar sem medo de errar. Ah, mas como você faz um aluno falar sem medo de errar? A gente tem script, onde o aluno vai treinar o script dele. Você já pensou que gostoso um aluno que nunca falou inglês entrar numa primeira aula e você já treinar 37 frases com ele? E ele se sentir capaz de sair falando as 37 frases da vida pessoal? É tudo. Você leva ele no auge. Você leva ele no auge e ali a autoestima aumenta e ele diz assim, puxa, eu sou capaz. Ali, como ele esqueceu do erro, porque o foco não é ser corrigido, nós não temos correção inibitória. Então, assim, a gente faz com que o aluno... Promoção, obrigação de falar. O resto a gente fala. Porque como criança, nós fomos naturalmente corrigidos. É que a gente não lembra, né? Mas quando a gente falava eu sabo ou eu cabo, a mãe não chacoalhava a gente para falar assim, não é eu sabo, é eu sei. Não, a mãe... Pelo menos a maioria das mães com bom senso chega para a criança e fala assim, ah, você cabe? A mamãe cabe, olha, eu caibo. A mãe repete o correto e a criança vai perceber. A gente faz do mesmo jeito. Diante da metodologia e do trabalho todo em material já didático, isso é promovido. Quando você vê o aluno está se corrigindo. E aí algum erro ou outro que você percebe que está ficando muito gritante, você corrige o grupo todo de uma maneira também sem inibição, ou seja, é uma ajuda, não é uma correção que condena. Eu sinto que as pessoas que têm muitos traumas, elas vieram de uma época que se você errasse, você era condenado. Eu mesma comecei a falar inglês desde os 12 anos, estudar inglês, e formei-me em letras, eu tinha 21 anos. O que aconteceu quando eu me formei? Às vezes eu me inibia, e eu falava assim, nossa, mas por que eu estou me sentindo assim? Eu amo inglês e tal. Porque eu fui sendo muito corrigida ao longo do tempo, mesmo trabalhando no mundo corporativo. Então, quando eu decidi ser professora, eu já tinha certeza o caminho que eu não seguiria. E foi onde eu me conectei com a Excellent Global, que tem essa proposta de... Eu estou gostando demais do teu método, porque eu já estudei em escola de inglês, que você ou só aprendia gramática, você não falava, e eu reclamava porque não falava, quer dizer, tudo bom, matemática,
Mas se você não falar, você não aprende a matemática. Você não aprende o inglês. Exatamente. Ou então só falava e não tinha gramática. Eu acho importante equilibrar, ter os dois, né? Exatamente. Que é a pesquisa toda que está por trás. Porque você tem uma estrutura, mas você precisa soltar, então, a fala. E aí tem toda a neurociência, que eu não sou expert em neurociência, mas a gente está embasado na neurociência pelo cientista. Então a gente vê a preocupação que ele tem em verificar onde as coisas acontecem no cérebro. Então que lado do cérebro que fala? Que lado que ouve? Porque a gente chega, alunos na escola, e eles dizem assim: ah, eu tenho um problema para falar, mas eu escuto bem e escrevo bem. Na verdade, ele não tem um problema para falar, está vazio onde fala. Vazio, é. Ele só ficou lendo e ele só ficou escutando, ele não falou. Precisa abrir a boca para falar. Então, assim, a gente tem muita prática oral o tempo todo. O que você falou, eu vou dizer, se você não tiver confiança, fale, mas fale errado. Exato, a confiança. Você nunca vai falar na tua vida. E Nossa, você falou algo que é incrível, que a gente fala isso para os alunos já. Em treinamento a gente recebe essa informação. Quando você acha que alguém fala melhor a você, na verdade essa pessoa já está errando com mais confiança que você. Mais confiança. Não é? E mais aparência de garantia. Exatamente. Certo? Que você fala, pô, ele fala, eu não falo nada. Sim. Só que eu não sei analisar que ele está falando um monte de besteira. Mas como ele falou com eloquência... Então, por exemplo, como a palavra do momento aí no Mindset é empoderamento, o que nós fazemos com os nossos alunos? Nós empoderamos os nossos alunos a acreditarem que eles são capazes de falar e com isso o trabalho acontece e eles realmente falam. Então eles chegam já prontos para falar. E quem chegar com travas a gente vai desbloquear. Esse é o processo. Você acha quanto tempo uma pessoa... Eu sei que os professores não gostam de falar muito porque é muito hipotético. Quanto tempo você acha que a pessoa precisa fazer de curso para conseguir falar? Mas nós da Extra Global, a gente gosta de falar de tempo, sabe por quê? Porque a gente acredita em imersão. Então, imagina. Eu nunca fiz, mas os dados de amigos meus fizeram, e eu tenho vontade, e sair de lá, não sou eu, não, eu estou com o espírito no meu corpo. Eu não sei falar o que eu estou falando. Parece que um espírito americano tomou conta do meu corpo. É isso mesmo, mas na verdade é o foco. Pensa, quando uma pessoa foca, naturalmente aquilo que ela focou vai expandir. Então se você focar no inglês, vai ter expansão. Se você focar 8 horas por dia, vai ter expansão. Então assim, nós gostamos que as pessoas perguntem em tempo, porque a gente acredita em imersão. E a gente acredita em intensivo, a gente acredita no inglês todos os dias. Ou seja, você precisa absorver o inglês, né? Agora, se a pessoa fica muito envolvida racionalmente na lógica da gramática, ela não vai querer estudar muito tempo. Começa a ficar chato. Ela começa a ficar chata, começa a ficar horrível. Exatamente. Ela começa a ir para a escola como um martírio. Exatamente. E aí a gente tem que tirar isso da pessoa e depois ela faz as pazes com a gramática de novo. Então, por um tempo você fala, olha, vamos só falar. A gente costuma brincar que a nossa mãe não abriu uma gramática para nos ensinar a falar. Não. Quando a gente fala isso para uma pessoa que estudou às vezes 7 anos de gramática e não fala, eu falo assim, mas sabe por quê? Porque você ficou muito conectado na lógica da gramática. A tua mãe abriu gramática para te ensinar português? Não. Então vamos agora esquecer um pouquinho e vamos só falar? Fala de qualquer jeito, fala do jeito que você conseguir. E logo você vai se corrigindo. Gente, a pessoa descobre um mundo, é como se tivesse um véu assim, e ela, nossa, como eu sou capaz. Pronto. Agora, quem não teve esse problema, melhor ainda, que já começa com espontaneidade, né? Quanto tempo você acha, com imersão, que demora uma pessoa aprender inglês? Não digo ser um expert, mas que ela tenha a capacidade de já se comunicar em outro país. Olha, por exemplo... Quanto tempo demora? Nós trabalhamos em horas, tá bom? Vamos falar em horas. Então, 150 horas, a gente leva um aluno a falar inglês avançado. Com mais 150 horas. Com mais 50 horas, ele está fluindo numa tranquilidade com sotaque americano. O nosso cientista, ele desenvolve janeiro e julho imersões de 1 mês, 5 semanas. Ele faz as 200 horas em 5 semanas, entendeu? Deve dar até mais que 200 horas, 5 semanas. Vai dar 200 horas, exatamente. No meu trabalho em Campinas, eu faço imersões de final de semana. Então, eu tenho alunos fluentes em 6 finais de semana de 25 horas, que deu 150 horas. Então, você trabalha em horas, entendeu? Agora, qual a garantia disso? Vamos lá, mas você está garantindo que todo mundo vai ficar fluente em 150 horas? Nem pode. A questão é, o quanto eu foco em 150 horas com técnicas? Se você treinar 150 horas de Muay Thai,
não vai ter um progresso? Opa! Não tem um exercício? Claro. Então por que com o inglês vai ser diferente? Se eu considerar o inglês uma habilidade, essa é a diferença. Entendeu? 150 horas de balé, não é uma habilidade? Então eu gosto de um instrumento, 150 horas de piano. Você não está tocando piano? Você não vai treinar? É que ninguém relaciona o inglês ao aprendizado de um instrumento. Mas são partes dos cérebros que estão sendo trabalhadas, entendeu? A sua imersão na sua escola, ela, quando você dorme, você ouve ou não? Então, o que acontece com os alunos em qualquer imersão da nossa metodologia, seja comigo, seja na matriz, que acontece por um mês, o que acontece? O aluno chega para nós e fala assim, o que vocês fizeram com o nosso cérebro? Porque é tanta técnica que eu chego em casa e eu quero falar com a minha mulher em inglês, eu estou sonhando em inglês. Então isso daí acontece com os alunos da nossa rede de uma maneira geral. Então 6 à noite ele fica escutando falar inglês? Ele não precisa nem ficar escutando, de tanto que ele trabalhou às 8 horas direto. Pensa, você fica 8 horas num dia falando inglês. Seja um sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, ou como acontece em Ponta Grossa, que é a nossa matriz, segunda a sexta, das 8 às 18. Inglês, com técnica, habilidade. Você começa a pensar em inglês. Pense em inglês, vai acontecer. E é tudo através das técnicas, entendeu? Muito legal. Nossa, que legal, viu? É apaixonante. Eu vou contar uma coisa para vocês, meus amigos. Tá me dando vontade de aprender inglês. Eu já falei inglês, mas parei de falar. Hoje eu sou capaz até de falar errado. Mas, olha, eu tenho entrevistado muita gente. Mas eu nunca vi uma técnica, um momento como esse de aprendizado. Tá lá, sabe, vamos levantar do sofá, vamos fazer alguma coisa, porque você quer subir na vida, você quer ser promovido. Sem inglês, meu amigo, não adianta você falar que não gosta de americano, que você depende dele. Vamos levantar do sofá, vamos deixar de ser preguiçoso, vamos lá. Já que eu falei isso, não adianta nada eu ter falado isso. Se você não falar teu endereço, teu telefone. Claro. Porque o pessoal vai dizer, pô, eu quero. Mas vou procurar ela onde? Ótimo. Então fala para mim, em que pese às vezes aparece a Tarja na televisão. Tá, joia. Bom. Fala o nome da tua escola, fala 2 vezes, não uma só. Ótimo. Bom, então eu sou Elida Rabelo, sou da Excellent Global. Nós temos várias escolas no Brasil, temos também no exterior. Eu estou localizada em Campinas. Desenvolvo imersões de final de semana, mas nós também temos outros tipos de imersão. Então, se você procurar Excellent Global na sua cidade e tiver, procure. E, de uma maneira geral, quando você pensar em falar inglês, você vai saber que com a Excellent Global nós levaremos você a falar inglês. Pensou Excellent Global, pensou, é possível falar inglês. Qual o endereço eletrônico de vocês? Bom, nós temos o site www.excellentglobalcampinas.com.br ou www.excellentglobal.com.br. Tem o Facebook de Campinas, que é Excellent Global Campinas Marieta, ou o Instagram @Marieta. Agora vocês gostaram, né? Você tem que colocar o arroba. É que se você falar você vai lembrar que é arroba. Aí eu tô dando aula de inglês agora, mas tudo bem. Então, @EG_Marieta. Mas se você digitar Excellent Global, onde você precisar, você vai encontrar uma Excellent Global. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Qual o telefone? Em Campinas, nós acabamos de mudar. 19 33250280. Gente, tá aí. Você sabe que as chances é aquele negócio, passa. Outro pega, outro fica para trás. Gente, vamos. Eu vou ser o primeiro aluno dela que vai fazer a matrícula, sou eu. Muito bom. Olha, minha amiga, eu estou encantado. Obrigada. Estou encantado de verdade, é o que eu estou falando no ar, acabando a entrevista eu vou fazer. Infelizmente, a nossa entrevista está acabando. Ah, que pena, foi bom. Porque, infelizmente, a televisão tem o horário e no horário tem que acabar. Fala mais alguma coisa que você acha, alguma mensagem a mais que você queira deixar para o pessoal. Puxa vida, são tantas coisas que eu gostaria de dizer, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir. Se você passou por um momento na sua vida onde o inglês se tornou um desafio ou um problema, saiba que você consegue superar isso, porque você está vivo, você tem um cérebro e você tem um desejo. Então, corra atrás dos seus sonhos e nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós da Excellent Global. Muito obrigada. Gente, o programa está chegando no fim.
Tô triste pra caramba, porque vocês sabem que a coisa que eu mais amo na minha vida é estar com vocês. Gente, um beijo para vocês. Hoje eu quero mandar um abraço muito grande para os nossos amigos que nos escutam, assistem nosso programa no Japão, em Tóquio, Kyoto, Osaka e mais algumas cidades pela internet. Eu quero dar um abraço muito grande a esse pessoal. Quero dar um abraço a todos vocês da América do Sul, a nossa audiência é mundial, é um milagre da internet. A vocês do Brasil que nos acompanham, muito, mas muito obrigado. Está acabando. Antes de dizer fui, eu vou falar um beijo para vocês. Tchau.